Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. É com bastante alegria que nós recebemos hoje o professor Jonathan Machado Domingues. Ele que eu me esqueci completamente como nós nos conhecemos de fato, mas foi por indicação e indicações e começamos a conversar. E eu lembro que falávamos uma vez sobre a possibilidade, as relações do Biratã D'Ambrosio e a educação matemática, evidentemente, mas eu confesso que, em geral, eu costumo falar muito pouco no início. Eu vou apresentar o Jonathan e antes eu vou só fazer uma confissão de algumas coisas que ocorreram hoje e também, em geral, uma questão, não uma defesa ou apologia ao professor Biratã, porque eu acho que a vida e a obra do professor Biratã se auto defendem, mas também a importância dos arquivos pessoais e a importância do pensamento do professor Biratã diante de algumas discussões que eu tive, por exemplo, nos últimos anos, que eu confesso ter ficado um pouco, até confessei isso para o Jonathan uma vez, apreensivo e chocado com algumas questões. Mas, de antemão, apresentando o professor Jonathan, antes de tudo, o professor Jonathan, ele é formado, aqui nós somos da UERJ, né, então, com alegria, a cria nossa da UERJ, com orientação com a professora Denise França. Ele também fez um mestrado em Educação Científica na Universidade Federal de Santa Catarina, e agora ele está concluindo um doutorado, sobretudo em Educação, e sendo orientado pelo professor Wagner Valente. Então, assim, e tem trabalhado ativamente na junto com o arquivo pessoal do professor Biratã D'Ambrosio. Então, óbvio que, como eu já até brinquei, que seria uma apologia, algo do gênero, não será. Então, tem o Jonathan, o professor Jonathan, e a pesquisa do professor Jonathan também já ressalta essa importância, mas antes de passar a palavra, Jonathan, algumas questões que ocorreram hoje e algumas questões dos últimos anos, para revelar a importância da sua pesquisa e também corroborar essa pesquisa para os licenciados que estão presentes e os outros pesquisadores, sobre portas que podem se abrir para eles e para elas ao longo do processo. Hoje, nós tivemos uma experiência muito bacana na graduação na UERJ, porque nós fomos a um laboratório na pedagogia de inclusão com os alunos da matemática. E enquanto esperávamos algumas questões, conversávamos, nós discutimos o currículo e a formação do professor de matemática. É óbvio que você está na área de formação de professores, que o Jonathan também atua, você percebe algumas discussões, elas ecoam grandemente na literatura, quando você lê, mas é muito interessante, eu diria bonito, e também até problemático, de perceber que as discussões da década de 80, de 90, elas persistem em 2023. E, por exemplo, os alunos questionavam antes de entrar no laboratório, coisas do gênero, eu não entendo porque eu tenho que estudar EDP, eu não entendo quão árduo tem que ser a análise, eu gostaria de estar mais tempo na sala de aula, etc. Eles não perceberam, mas durante a vivência no laboratório com a professora Flávia Dutra, no final foi muito bonito. Uma aluna disse assim, olha, eu gostei muito, eu gostaria de ter mais práticas desse tipo, mais vivências educacionais desse tipo. Eu não confessei isso no momento, mas isso ficou comigo durante todo o dia, que é justamente esse nosso processo de formação. Esse processo de formação dos professores, que é um processo muito longo, muito árduo, e eu acho que a palestra do Jonathan ela é importante, porque ele falará conosco sobre o professor Biratã, sobre os arquivos pessoais do professor Biratã, e como essa formação ela é feita de maneira muito plural ao longo da nossa vida, como a formação do professor Biratã foi plural, e como nós vamos nos formando com as nossas experiências, como as nossas experiências diárias, cotidianas, de sala de aula, de contato com pessoas, de contato, evidentemente, com texto, de teorias, e nós, às vezes, negligenciamos essa parte. E isso me choca muito, e aí eu amarro, eu pedi desculpas antes, falei que hoje eu falaria demais nesse início, porque recentemente, algumas discussões nos últimos 2 anos, e ecoa uma fala que eu tive, o Jonathan, na verdade, teve, lembrando uma questão do professor Biratã, como algumas pessoas ainda questionam, por incrível que pareça, a formação de professores uma carga de pedagogia, na profissão de professores de matemática. Algumas pessoas ainda questionam a validade da etnomatemática. E essa mesma menina que saiu falando, olha, preciso de experiências mais desse tipo, ela selecionou modelagem, como foi dito até aqui no início, ela fez um trabalho com o Cisco, né, o professor Cisco,
ela fez um texto sobre modelagem, um pequeno texto sobre modelagem, e ela viu ali a questão da etnomatemática e da modelagem. E essa mesma pessoa disse: olha, a importância da etnomatemática. E ainda assim, nós conseguimos, infelizmente, participar de congressos de formação de professores, de congressos de matemáticos, em que a etnomatemática ela é questionada, e às vezes de maneira injusta, às vezes de maneira superficial, sem de fato entender os pormenores. Então, Jonathan, sem nenhuma pressão, acho que essa é a importância da sua fala em observar o processo de formação matemática do professor Biratã, o processo de formação humana do professor Biratã e o processo de formação enquanto professor ao longo da sua vida e a importância da sua obra. Então, acho que isso, infelizmente, com esses pequenos relatos breves, ainda é tão importante e ainda é tão carente nas nossas licenciaturas, por uma maneira realmente que me choca e ainda me causa bastante perplexidade. Mas falei muito, desculpe. Jonathan, me calo, não interrompo mais. Prometo. Abraço. Nossa, fique à vontade. Então, tá. Primeiramente, muito obrigado, Jean, pelo convite, pela, né, oportunidade de falar um pouco, né, do acervo pessoal do Biratã de Ambrosio. Eu vejo isso com uma grande responsabilidade pela massa documental que possui o acervo, né? Eu falo que aquele lugar é um terreno fértil para os pesquisadores, para os admiradores, para os futuros professores de matemática, né? E aí também de outras licenciaturas em si só, porque o Biratã, ele não falava simplesmente para os pedagogos e simplesmente para os matemáticos. O Biratã de Ambrosio, ele estava em todos os espaços possíveis. Estava dialogando com o pessoal da medicina, estava dialogando com o pessoal da sociologia, da antropologia, das ciências artísticas, entre outros campos. Então, isso já demonstra, né, que o cara era o cara, vamos falar assim. Então, eu agradeço esse convite, essa disponibilidade, e é sempre uma honra falar na UERJ, né, que é o meu lugar, né, onde tudo se começa na minha trajetória acadêmica. Então, hoje eu trago para a gente conversar um pouquinho a respeito, né, da educação matemática e arquivos pessoais, aonde eu acabo delimitando, né, restringindo-se ao acervo pessoal do Biratã de Ambrosio. Então, o acervo pessoal do Biratã de Ambrosio, ele encontra-se localizado em Santos, né, em São Paulo, na Baixada Santista, na Rua Carvalho de Mendonça, número 93, na Vila Belmiro, em Santos. Então, o acervo pessoal do Biratã de Ambrosio, a gente pode falar que existe dois momentos, né? O primeiro momento em que foi entregue, né, ao Centro de Documentação do GEMAT, uma massa documental, né, em tempos que o próprio Biratã de Ambrosio se encontrava vivo. E quais eram esses documentos? Esses documentos eram documentos voltados para congressos, para as produções bibliográficas, para o técnico administrativo, para os projetos, jornais e revistas, documentos iconográficos e diversos. Então, neste primeiro momento, nesta primeira fase, já é possível, né, ter o acesso ao inventário dessas fontes, né? Assim que o Biratã ele faleceu, a sua esposa acabou doando o restante dessas materialidades. Então, nesse momento, eu, juntamente com a Eliana e juntamente com a Patrícia, e outros integrantes que vai de 15 em 15 dias lá, estamos organizando essa nova leva, separando, higienizando, inventariando para também, né, ter esse mesmo esquema que ocorreu nessa primeira fase. Porque nessa primeira fase, se vocês entrarem no repositório de conteúdo digital da Universidade Federal de Santa Catarina, vocês vão poder identificar quais são esses documentos e, se quiserem ter acesso, né, a esses documentos que já encontram-se inventariados, vocês conseguem ter, né, indo no centro de documentação. Por quê? Nesse momento, nenhum material do acervo encontra-se digitalizado.
né, existe, né, projeto para futuramente alguns documentos, né, se tornem digital com apoio da própria Biblioteca Nacional, né, do Rio de Janeiro. Então, esse é um pouquinho da imagem, né, do nosso centro de documentação, lá em Santos. Então, eu já começo trazendo, né, para vocês a questão da diferença entre um arquivo pessoal e de um acervo pessoal. Porque o arquivo não é a mesma coisa que um acervo. Um acervo pessoal, ele é uma coleção mais ampla de itens ou materiais acumulados por uma pessoa ao longo do tempo. Ao contrário de um arquivo pessoal, que se concentra em documentos específicos e organizados, e um acervo pessoal ele pode abranger uma variedade de mídias, como fotografias, vídeos, gravações de áudio, revistas, obras de arte, memorais, né, entre outros. Esses itens podem ter um valor pessoal histórico, cultural ou artístico para o indivíduo que o possui. O acervo pessoal pode ser organizado de maneira mais flexível, refletindo a preferência do proprietário em relação à disposição dos itens e sua importância relativa. Então, a gente pode até trazer em questão que os documentos que foram deixados, né, pelo Biratã Ambrosio foram, né, o que ele quis que a gente soubesse, porque com certeza ao longo de sua trajetória ele acabou descartando, né, determinadas materialidades. Então, ao mesmo tempo que a gente possui o acervo atualmente que a gente está tendo contato, a gente está vendo que a gente possui mais de 5 mil correspondências. Temos lá cadernos, desde lá o tempo que o Biratã era da matemática pura, passou-se para a história da matemática, passando-se para educação matemática. Então, nos múltiplos momentos do Biratã, a gente vai encontrar documentos, né, cadernos, diários, planos de aulas, projetos, entre outros documentos, que acabam, né, contemplando e abrangendo para caracterizar como um acervo, né, pessoal. Já um arquivo, ele é composto por documentos, registro ou outros tipos de materiais organizados e mantidos por uma pessoa para fins pessoais. Pode incluir documentos importantes, como certidões de nascimento, passaporte, diplomas, contratos, recibos, entre outros. Um arquivo pessoal geralmente é composto por documentos que só são de valor significativo para o proprietário, seja, né, por razões legais, financeiras, sentimentais ou de outra natureza pessoal. Então, a gente consegue ver que os documentos do Biratã, de Ambrósio, ele acaba contemplando tanto a um acervo, tanto para um arquivo. Logo, pode-se inferir que existe uma potencialidade e uma fertilidade desses documentos, pela vasta, né, que abrange, né, o corpus documental. Aí, então, eu chego e pontuo alguns pontos de relevância, de importância, né, da gente utilizar os documentos do APUA. O primeiro ponto é em relação à preservação de aspectos da história. Por quê? Com os documentos que constituem, né, o APUA, a história, o legado do Biratã de Ambrósio, né, que é um renomado pesquisador e educador, como já foi dito, por meio, né, dos documentos, das literaturas cinzentas, das correspondências, através das fotografias, entre outras materialidades contidas no acervo, possibilita, vai fornecer aos pesquisadores, né, um registro valioso de sua vida, das suas
contribuições acadêmicas, além de compreender, de ter uma percepção das interações que o próprio Biratã possuía com outras personalidades influentes no campo. Outra importância que pode ser mencionada é em relação à própria pesquisa acadêmica, né? Que a PUA, né, ele é uma fonte, né, de dados primários que pode ser explorado por pesquisadores e estudiosos interessados em diversas áreas, como a educação matemática, como, né, a etnomatemática, a história das ciências, a história da matemática, a matemática pura, entre outros, né, entre outros campos. Esses materiais, né, que encontram-se localizados no APUA podem fornecer insights sobre o pensamento de Ubiratã de Ambrósio, a sua abordagem, né, pedagógica, a sua visão sobre o ensino de matemática, além, né, dos seus diálogos com outros profissionais e com os próprios seus pares. Então, esse é o segundo ponto que a gente pode falar de relevância de utilizar essas fontes. A terceira é em relação à influência e à inspiração. Por quê? O APUA ele pode servir como fonte, né, de inspiração para educadores, estudantes e pesquisadores que permite, né, que eles conheçam mais profundamente o trabalho e as ideias de Ubiratã de Ambrósio. Ao explorar o acervo, ao explorar os documentos que se fazem presente, é possível compreender sua perspectiva inovadora e visionária sobre a educação matemática, que acaba proporcionando, né, e incentivando a adoção de abordagens criativas e inclusivas dentro do contexto da educação matemática. Outro ponto que eu acabo mencionando é a própria promoção da etnomatemática. E eu trago esse ponto pelo fato do Biratã de Ambrósio ser pioneiro no campo da etnomatemática, que busca, né, explorar as diferentes práticas matemáticas presentes nas culturas ao redor do mundo, e o seu acervo, né, os documentos que estão presentes, eles acabam proporcionando e pode possibilitar que os pesquisadores, os estudantes, entre outros interessados, em ter contato com materiais relacionados em múltiplas áreas dentro da etnomatemática, ajudando a disseminar e promover a importância, a relevância da etnomatemática como uma disciplina educacional, assim como de pesquisa. O outro ponto é o acesso à informação. Ao disponibilizar o APUA, né, em seu formato físico e futuramente, né, por meio do convênio da Biblioteca Nacional de forma digital, porque esses documentos eles não vão ser disponibilizados, né, não vão ser digitalizados e armazenados no repositório de conteúdo digital da Universidade Federal de Santa Catarina, pelo fato do quantitativo. Então, como a gente possui um imenso corpus documental, o repositório de Santa Catarina não seria suficiente. Então, recorreu-se à Biblioteca Nacional. Então, vai haver, né, essa possibilidade de que mais pessoas, né, possam acessar e se beneficiar, né, dos conhecimentos,
das experiências, né, contidas nesses documentos. Isso acaba contribuindo para uma democratização, né, do conhecimento, do saber, além de proporcionar um avanço da pesquisa juntamente com a prática educacional. Dessa forma, em suma, o acervo pessoal de Ubiratã de Ambrósio, ele é importante para preservar, né, a história, ou seja, para a gente conseguir olhar o legado de Ubiratã, a trajetória de Ubiratã. Então, esse preservar a história é nesse sentido. Além de fornecer recursos para as pesquisas acadêmicas, porque muitos documentos que encontram-se no acervo, ele nunca foram utilizados. Então, vai proporcionar novas investigações, acaba influenciando e inspirando educadores e estudantes, além de promover a etnomatemática e permitir o acesso mais amplo ao conhecimento e às ideias de Ubiratã de Ambrósio. Então, a partir dos documentos de Ubiratã, acabo trazendo algumas contribuições do próprio. A primeira a gente pode mencionar é a própria etnomatemática. Eu acabei escolhendo a etnomatemática novamente pelo fato, né, partindo da premissa do pioneirismo. Então, o Ubiratã de Ambrósio, ele acaba defendendo a ideia de que a matemática é uma construção cultural e socialmente situada, existente em diferentes formas em diversas culturas. Então, a partir dos documentos, a partir das suas obras, a gente acaba percebendo que ele trabalhou para desafiar, né, uma visão dominante de que a matemática de que a matemática é universal e propôs que a diversidade cultural seja valorizada e incorporada no ensino e na pesquisa matemática. O outro ponto é em relação da própria educação matemática crítica, que De Ambrósio ele defendeu uma abordagem crítica para o ensino de matemática, buscando conectar o conhecimento matemático com questões sociais e políticas. Assim, ele acabou promovendo, né, a ideia de que a matemática deve ser ensinada de uma maneira que seja relevante para os alunos e que possibilite uma reflexão sobre os problemas sociais, além, né, além de tratar acerca da desigualdade. Outra contribuição que a gente vê de Ubiratã é a própria interdisciplinaridade, que ele também advogava, vamos falar assim, pela interdisciplinaridade na educação, reconhecendo a importância de integrar diferentes áreas do conhecimento para uma compreensão, né, mais abrangente e contextualizada. Como foi dito até anteriormente, no início, que o Ubiratã ele se encontrava imerso, né, em vários campos. Ele não estava simplesmente dialogando com os matemáticos. Então, a gente acaba percebendo, nas suas produções, em seus projetos, essa abordagem da interdisciplinaridade. Ele chamava o povo, né, da história para dialogar, das ciências sociais para dialogar, da antropologia para dialogar, da sociologia. Então, a gente consegue perceber isso e possui um corpus documental lá no acervo bastante amplo, que dá para ser explorado sobre isso. E, atualmente, tem uma pesquisa de pós-doutoramento que está sendo desenvolvida pela professora Patrícia Sândalo, né, que trabalha, né, no GT de formações de professores, né, ela é professora da Federal do Mato Grosso, e ela está sendo orientada, né, no pós-doutoramento, no estágio de pós-doutoramento com Wagner, que ela está trabalhando, né, sobre esse termo de interdisciplinaridade a partir das correspondências. Outro ponto que a gente pode mencionar, que o Ubiratã ele acabou, né, contribuindo, trazendo contribuições, é através da formação de professores. O professor Ubiratã de Ambrósio, ele foi um defensor da formação de professores de matemática
reconhecendo a importância de preparar educadores para enfrentar os desafios de sala de aula. Então, o que o Biratã, o que os documentos que se fazem presente no acervo acabam demonstrando, né? Que ele desenvolveu abordagens e materiais para a formação de professores, onde ocorreu um protagonismo, onde enfatizou a reflexão crítica sobre, né, a prática pedagógica e o desenvolvimento de estratégias de ensino mais inclusivo e contextualizado. Além do mais, a gente acaba vendo as publicações e as palestras. O De Ambrosio, ele publicou extensivamente em revista acadêmica e livros, né, compartilhando suas ideias e pesquisas sobre a educação, sobre a matemática, etnomatemática, entre outros temas. Deve-se pontuar aqui que no acervo pessoal do Biratã de Ambrosio, em relação a essa pegada, sobre as suas publicações, sobre os rascunhos de suas palestras, é de múltiplos idiomas. Temos de francês, alemão, inglês, espanhol, além das próprias correspondências que vocês acabam identificando de vários idiomas. Ou seja, o Biratã de Ambrosio, ele era para além das fronteiras brasileiras. Essas são apenas algumas das contribuições de Biratã de Ambrosio, né? E seu trabalho ele continua influenciando a educação matemática, a etnomatemática, entre outros campos científicos, estimulando o debate e a reflexão sobre como ensinar e aprender matemática de maneira mais inclusiva, culturalmente relevante e socialmente engajada. Então, quais são a importância do acervo, né, para as pesquisas de cunho científico? O primeiro ponto que pode ser mencionado é em relação, né, à fonte primária, por possuir fontes primárias, né? O acervo ele contém documentos, correspondências, manuscritos, fotografias e outros materiais que são considerados fontes primárias de informações sobre o Biratã de Ambrosio. As suas ideias, suas pesquisas, suas interações, suas contribuições para diversos tipos de área, né? Não era simplesmente para a educação, para a matemática, era para diversas áreas. Então, esses materiais, né, essas fontes consideradas primárias, acabam oferecendo, né, para o pesquisador, para os estudantes e para os interessados, uma visão direta, né, e autêntica de suas atividades acadêmicas, além do próprio pensamento. Outro ponto é a exploração de abordagens e metodologias, né? Ao estudar, né, o acervo, ao ter o contato, né, com o acervo, os pesquisadores têm a oportunidade de examinar de perto as abordagens e metodologias usadas por Biratã em sua pesquisa, e eles podem analisar suas estratégias de ensino, suas teorias sobre a relação entre a cultura e a matemática, os seus métodos de investigação, entre outros aspectos considerados relevantes. Essas informações podem ser utilizadas para aprofundar a compreensão e o conhecimento nas áreas relacionadas. Outro ponto que podemos falar é a respeito, aí está inspiração e referência, mas deveria estar como suporte à pesquisa, além dos estudos comparativos, né? Porque o acervo do Biratã de Ambrosio, ele permite que os estudiosos, os pesquisadores,
realize uma comparação e um contraste do seu trabalho com o de outros acadêmicos e estudiosos da educação, da matemática e da etnomatemática. Isso pode levar a análises comparativas valiosas, fornecendo insights sobre as semelhanças, as diferenças e desenvolvimentos em tais campos científicos ao longo do ano, né, do tempo, vamos falar assim. E, por fim, a preservação histórica, que a gente acabou já tratando anteriormente. Deixa eu passar aqui os slides. Em resumo, o acervo pessoal, ele oferece um tesouro de informações, de perspectivas e de recursos para a pesquisa acadêmica. A sua disponibilidade, ele promove o avanço do conhecimento nas áreas relacionadas e permite que pesquisadores explorem e se inspirem nas ideias e contribuições desse renomado acadêmico. Então, atualmente, está sendo desenvolvido por 3 grupos de pesquisa, né, um projeto temático, né, considerado um projeto guarda-chuva pelo GEMAT Brasil, que está sendo coordenado pelo professor Wagner Rodrigues Valente, denominado Biratã de Ambrosio, itinerários da história da matemática, da etnomatemática e da educação matemática. Esse projeto, ele volta a sua atenção para o estudo de processos e dinâmicas que estiveram presentes na configuração de saberes que possibilitaram a instalação de comunidades científicas, como a Sociedade Brasileira de História da Matemática, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática e os grupos mobilizados em torno da etnomatemática. Então, nesse projeto que está sendo coordenado pelo professor Wagner Valente, além, né, de outros grupos de campos científicos, como da própria História da Matemática, que é com o professor Irã Mendes, lá do Pará, da etnomatemática, está com a Cristiane Kopk, né, que é da Federal de Uberlândia e da USP. Então, a gente está tendo esse diálogo, né, tá sendo realizado esse movimento, e o foco desse projeto em si é voltado para os saberes. Então, a questão que norteia, né, esse projeto guarda-chuva está sendo norteado pela seguinte interrogação: como foram elaborados os saberes iniciais de referência dessas comunidades científicas? Então, eu vou trazer para vocês algumas possibilidades de pesquisas que podem ser realizadas utilizando o acervo pessoal de Ubiratã de Ambrosio, que acaba dialogando diretamente com esse projeto temático, né, esse projeto Guarda-Chuva, que está sendo coordenado pelo professor Wagner Rodrigues Valente. O primeiro é em relação aos registros de criação de programas de formação de professores. Por quê? Né? Em virtude da participação de Ubiratã de Ambrosio em instituições nacionais e internacionais, como a Unesco, que engajaram, né, o planejamento e execução de programas de formação de professores, tanto no Brasil, tanto no exterior. Outra possibilidade é em relação aos documentos de cursos de textos e aulas de Ubiratã de Ambrosio sobre ensino de matemática e matemática pura. Então, a participação de Ubiratã de Ambrosio em debates, discussões e produções de textos sobre o ensino de matemática e matemática pura. Pode-se pontuar que é de extrema urgência, vamos falar assim, que se desenvolvam, né, pesquisas que tente compreender, que tente investigar, né, a transição de Ubiratã de Ambrosio, né, da matemática pura, né, para a educação matemática, porque a gente acaba vendo um corpus documental gigantesco, né, de tempos que o Ubiratã era da matemática pura. Outra hipótese é em relação aos processos e dinâmicas que envolveram a criação do campo da educação matemática. Por quê? A participação de Ubiratã de Ambrosio no movimento de criação da educação matemática no Brasil
O seu papel junto às esferas internacionais possibilitou, ao que tudo indica, um diálogo internacional da educação matemática brasileira com outros países. Outra estratégia, né, de se fazer pesquisa com o acervo é o próprio no mundo digital, né? É um olhar através das fontes digitais, que a própria construção, né, do acervo torna-se um objeto de pesquisa e desenvolvimento de uma plataforma de trabalhos colaborativo na internet. Para além disso, há que considerar a enorme quantidade de disquetes, de pendrives e outros integrantes, outros elementos que se encontram, né, presentes lá no acervo. Então, a gente tem muitos pendrives, temos muitos disquetes, muitos CD-ROM. Então, merece uma atenção. E que necessitam, né, da realização de um inventário, de uma análise, de problematização. Outro ponto é a respeito da própria cultura material, né? Uma iconografia, as correspondências e materiais didáticos. Aí eu trago que, considerando com certa especificidade o Seminário de Ciência e Matemática, organizado pelo Projeto de Ciências do PREMEM, que resultou em vários projetos financiados pelo governo federal, entre eles a produção de novos materiais e livros didáticos. Então, atualmente o GEMAT Brasil possui 2 doutorandos, né, que é eu e a Eliane, e 2 mestrandos e uma pesquisa de pós-doutoramento que está se debruçando, né, que está utilizando as correspondências epistolares, né, do acervo pessoal do Biratan de Ambrosio. Por que a gente está tratando como correspondência e não como cartas? Porque quando a gente acaba falando de correspondência, a gente acaba, de acordo com o Nagel, abrangendo outras materialidades, para além das cartas, como os ofícios, os circulares, os memorandos, os telegramas, os cartões postais, os bilhetes, as notas, os e-mails, podemos falar, entre outros. Então, quando a gente bota correspondência, é para abranger mesmo, para ter mais, né, materialidade para analisar. Então, o pesquisador, ao realizar a leitura das correspondências, né, do saudoso professor emérito Biratan D'Ambrosio, e, consequentemente, problematizá-las e analisá-las, com o objetivo de responder à sua própria inquietação, possibilitará a reconstrução dos vestígios, né, de Ubiratã de Ambrosio, deixado em tempos outrora, intercalando-se, por exemplo, na identificação e na compreensão de processos de institucionalização, nas constituições de comunicações, na renovação de conhecimentos no campo científico em que o docente se encontrava inserido, além da própria socialização. Como pode ser observado nas correspondências epistolares, né, do APUA, as cartas, entre outras materialidades, que podem ser consideradas neste conjunto, em sua grande maioria, encontravam-se na primeira pessoa, sendo possível identificar uma linguagem que protagoniza a subjetividade do remetente, observando-se determinados vestígios de cunho pessoal e intransferível que potencializa a produção de um discurso de uma determinada verdade que se encontra, né, em registro. Então, a minha tese que está em desenvolvimento, até o presente momento, ela está sendo intitulada como Saberes de Referência Inicial para a Educação Matemática, estudos da correspondência epistolar contida no APUA, né, na década de 1960 até 1990, que está sendo orientada pelo professor Wagner Rodrigues Valente. Então, a princípio, o nosso objetivo é investigar, a partir da correspondência epistolar do APUA,
que saberes se caracterizaram como constituinte do campo da educação matemática no Brasil. E a questão, né, que está nos norteando é a seguinte: que saberes ganharam referência para constituírem-se como base da emergência do campo da educação matemática no Brasil, tendo em vista a análise das correspondências presentes no APUA. Muito obrigado. Estou aberto para a gente conversar e trocar, né, figurinhas. Obrigado.